Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá. Você junto comigo, nós vamos ler as cartas, né, para saber se os discípulos, incluindo os apóstolos, porque apóstolos também são discípulos, tá? Se eles entenderam a mensagem do Cristo e qual é a postura deles em relação a esta mensagem. Como que eles viveram essa mensagem e como que eles passaram para frente essa mensagem. Lembrando que o foco de toda essa série de vídeos dos evangelhos e das cartas é para saber se tem aval para qualquer pessoa, sendo discípulo do Cristo, pode construir templos, viver dentro de templos e praticar aquele ritual, aquelas leis que são de Moisés e não a do Cristo. As leis do Cristo você já conhece, nós já vimos isso lá nos evangelhos. E é isso que nós vamos perceber a partir de agora. Lembrando que não há nenhuma contradição entre as cartas e os evangelhos, mas se houver, se você entender que existe um contraponto, Cristo falou uma coisa, mas os discípulos estão falando outra, eu fico com o Cristo, porque eu sou discípulo do Cristo e não de Pedro, Barnabé, Tiago, João, Paulo, ok? Vamos lá, vamos ao livro de Atos, capítulo 1, verso 1, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu das vistas deles. Vou ler de novo, vamos lá. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma como o viu subir. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria e mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Vamos lá, vamos parar um minutinho aqui. Primeiro, eles se reuniam aonde? Na igreja? No templo? Não, eles estavam reunidos aonde? Dentro de um local, porque eles estavam com medo. Eles eram, com certeza, eles foram alertados pelos outros discípulos, que eles estavam sendo perseguidos e estavam esperando a descida do Espírito Santo. E para isso eles estavam orando ali. Orar. Não pense que orar, em alguns contextos bíblicos aqui, é isso que você faz dentro da tua denominação. Não. Orar, oratória, falar. Então eles estavam falando, estavam sempre em oração com as mulheres e com os irmãos de Jesus, fazendo o quê? Pedindo poder para poder fazer o quê? Aquilo que o Cristo pediu. Ir por toda a tribo, língua e nação e pregar esse evangelho verdadeiro do reino do Pai. Tá certo? Verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia
aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Deixa eu parar um minutinho aqui. Então essa coisa que Judas se enforcou é uma mentira. Judas não se enforcou. Judas se precipitou de um barranco, de um penhasco, de uma montanha, conforme está escrito aqui, tá certo? E seu corpo se despedaçou todinho, que está dizendo que as suas entranhas e vísceras até foram expostas. Significa o seguinte, existe uma contradição aqui? Não, não existe contradição, porque lá no Evangelho está escrito que Judas se retirou a enforcar. Vamos fazer aqui uma figura de linguagem. Bom, eu vou falar assim para vocês. Bom, gente, eu vou dar uma saída e vou até a casa da minha mãe. E alguém registrou. O William, então, se retirou para ir à casa da mãe dele. Mas, na realidade, eu não fui para a casa da minha mãe. No caminho, eu decidi outra coisa. Ao invés de eu ir para a casa da minha mãe, eu fui para a casa do meu irmão. Aí alguém relatou. E então, o William, saindo da casa dele, ele foi para a casa do irmão dele. Entendeu? O fato de ter sido registrado que ele retirou-se para enforcar não entra em contradição com isso aqui. Ele se retirou para enforcar-se, mas decidiu-se o quê? Se atirar de um penhasco. Tá bom? Então não há contradição aqui. Verso 19. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, ou Aceldama. Isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra no qual desses 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Terminamos aqui o capítulo 1 de Atos e nós não estamos vendo os discípulos em nenhum momento indo para o templo, praticando as coisas templárias, certo? E muito menos indo à sinagoga, sendo subordinado aos líderes da sinagoga, tá certo? Nada disso. Até aqui os discípulos, é o acontecimento após a morte do Cristo, eles se reunindo com medo, esperando a descida do Espírito e tudo mais, tá certo? Vamos lá, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vamos lá. Primeiro de repente veio do céu como de um vento. Não veio do céu um vento muito forte, é como um vento, né? E depois, no verso 3, algo que lhe parecia línguas de fogo. Parecia, não está escrito assim, e viram línguas de fogo. Não, pareciam para eles, certo? Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos lá, você aí que é canela de fogo, os canelas de fogo sabem do que eu estou falando, né? Você que é um pentecostal e tem os rabaracheia, cantarianda e tudo mais, né? Presta atenção, se o seu líder religioso pega Atos aqui para dizer, olha, eles estão falando noutras línguas e o que você faz, você acha que está se encaixando aqui com os textos das cartas? Lamento dizer, você está sendo enganado. Sabe por quê? Continua lendo, vamos ler. Então, cheio do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que línguas eram essas? Vamos lá.
Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Qual que é o sobrenatural aqui? É o falar em outras línguas ou em ouvir outras línguas? Olha só, eles ficaram perplexos porque cada um ouvia na sua própria língua natal, porque vieram pessoas de nações de todo o mundo. E ali começaram a falar em outras línguas porque eles escutavam cada um no seu próprio idioma. Compreendeu? Vamos lá, verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles estão dizendo o seguinte: olha, por um acaso não são esses... O William não é brasileiro? Como é que ele está falando aqui e eu, russo, estou entendendo em russo? E eu, alemão, estou entendendo na língua alemã? E eu, inglês, estou entendendo na língua inglesa? E eu, chinês, estou entendendo na língua chinesa? A maravilha não foi falar, porque cada um estava falando, os galileus ali estavam falando na língua natal deles. Então, o milagre, vamos dizer assim, era eles ouvirem em outra língua, ou na sua própria língua. Verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha aí, ó, eles ouvem eles falar na língua própria deles. Compreende, meu amigo? Que não tem nada a ver dos rabaracheia que você ouve por aí. Este é o milagre do dom de língua. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a mesma coisa. Tá certo? Atônitos e perplexos, novamente, né? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Para os adventistas do sétimo dia, a profecia de Ezequiel, que é dito aqui, né? Profeta Joel, que é dito aqui, tá certo? Que os vossos velhos, vossas crianças, enfim, todos eles vão ter o poder do Espírito. Eles estão achando que isso também aconteceu lá em Ellen White, quando eles são questionados sobre Ellen White e tudo mais. Só que eles não prestam atenção no que está escrito. Em Atos aqui está dizendo que quando eles começaram a ver todas essas coisas maravilhosas, eles se lembraram que o profeta Joel disse. Ou seja, então aquela profecia de Joel já aconteceu no Pentecoste. Toda a profecia de Joel, adventistas do sétimo dia e outros que querem trazer as profecias de Joel para agora, já se cumpriu aqui no Pentecoste. Tá certo? Vamos lá. Verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Quem são homens perversos aqui? Você já sabe, né? Quem é que ficou perseguindo até que ele pudesse morrer? Os líderes religiosos da época do Cristo. Por quê? Porque estava atrapalhando os negócios do templo. Tá certo? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque
ele está à minha direita, não seria abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Só mais um detalhe aqui para os adventistas do sétimo dia. Olha, o Cristo não foi levado à destra do Pai em 1844, tá? Ele não passou do Santo para o Santíssimo em 1844, conforme está escrito aqui, olha. Exaltado à direita de Deus. Ele já, no momento da sua subida, ele já estava e já está até agora à direita do Pai. Isso não ocorreu em 1844, conforme está escrito na Bíblia. Agora, conforme Ellen White, ela profetizou, ela afirmou, deu seu aval como profeta das datas marcadas de Cristo. Ele não veio até agora. Vamos lá. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, vocês quem? Vocês quem? Os líderes religiosos. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vamos parar mais uma vez aqui. Então Pedro disse assim, ó: arrependam-se a cada um de vocês e seja batizado. Aí ele lembrou o que o Cristo falou lá atrás, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. E sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Das duas, uma. Ou Pedro desobedeceu a Cristo aqui, ou aquela passagem tem problema. Se você assistir a série Trindade no meu canal, você vai ver que existe um problema gravíssimo ali que o teu líder religioso não te dá, não te explica, não te revela. Tá certo? Então Pedro aqui ele diz assim, ó: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aqui, o batismo aqui que Pedro está querendo dizer é qual? É aquele nas águas? Vamos ver. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha só. Então a promessa é para Israel e para os que estão longe. Eles entenderam aqui nesse contexto que o evangelho do reino de Deus, né, o que o Cristo veio trazer era para toda a nação. Primeiramente era para Israel. Israel o rejeitou, então eles entenderam que era para todos que o aceitassem. Vamos lá. 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Olha só, então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então o batismo aqui não é nas águas. O batismo é ser inserido no evangelho do Cristo. É ser inserido e aceitar uma mensagem do Cristo. É isso. Sabe por quê? Vamos continuar lendo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Onde está o tanque batismal aqui? Um batismo dessa proporção de jogar na água e tira, jogar na água e tira, jogar na água e tira, de 3.000 pessoas, demoraria algumas semaninhas aí, né? Não seria tão simples assim que naquele dia, em algumas traduções está dizendo assim, e naquele mesmo dia, 3.000 almas foram acrescentadas. Então, olha só, de que maneira que houve o batismo, porque quando você ouve a palavra batismo, na sua mente vem água, jogar na água, mas não. Mais uma vez, na minha série sobre eu tenho uma sériezinha sobre batismo e tal, tudo mais, ali explica direitinho. A palavra batismo ou batizado é ser inserido, ser colocado, ser anunciado, ser introduzido. Eles foram introduzidos na mensagem do Cristo e ali 3.000 almas receberam de bom grado.
eles foram batizados no batismo do Cristo. Compreenderam? Verso 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha aí, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir dos pães e orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Onde eles estavam se reunindo? No pátio do templo. Você vai saber o que eles estavam fazendo todo dia no pátio do templo, como estava no evangelho, que eu ia dizer para vocês que isso ia aparecer, certo? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vamos lá, nas suas casas. Não se esqueçam que eles estavam fazendo história, hein? Nós estamos só aceitando a história, nós estamos sendo introduzidos na história, nós estamos sendo batizados no ocorrido, tá certo? Então eles estavam na casa e eles iam diariamente no pátio, sim. Olha só, eles costumavam reunir-se no pátio do templo, sim, você vai saber por quê. Mas eles partiam aonde? As suas refeições com alegria e sinceridade de coração? Nas suas casas. E não no templo. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, mais uma vez aqui, Atos capítulo 2 terminamos, nós não estamos vendo uma ordem dos apóstolos para os seus discípulos, porque eles eram discípulos do Cristo e agora estavam fazendo discípulos de si, que eles eram discípulos de Cristo. Estavam fazendo uma ponte entre a mensagem, e não a autoridade, tá? A mensagem do Cristo até os outros, até a humanidade. E aqui nós estamos vendo eles passando a determinação que Cristo disse que era para frequentar templos. Tá certo? Tá claro isso para você, né? Então, olha, dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilhe o vídeo, que isso é legal. Até o próximo capítulo.